Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de meu coração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A gente, por vezes, olha para os outros e é difícil ter a impressão de quem são. Mas a gente só sabe quem é a pessoa quando a gente conhece. Mas como a gente conhece alguém? Às vezes existem 3 modos, falando de modo raso, que a gente pode conhecer alguém. Primeiro, diante de um conhecimento aparente. Quando a gente olha a pessoa de longe, fulano. Às vezes sabe o nome ou não, gravou a imagem mais ou menos da pessoa, viu a pessoa, sabe os traços. Ou quando a gente ouve sobre alguém, né, várias e várias vezes, fulano de tal, ele é filho de Beltrana, nunca vi, mas ele é assim, diz que é assado, né? Ouviu mais ou menos. É uma forma de a conhecer, mas muito aparente. Uma outra forma é algo um pouco mais profunda, mas ainda superficial. Quando você ouve a pessoa, né? Um exemplo são os artistas. Fulano, eu ouvi, né? Você ouviu a música, ouviu ele cantando, viu ele dando uma entrevista. A gente conhece a pessoa. O cantor tal é assim. Beltrano não é só de vista, mas ainda você não sabe qual é o trato da pessoa, ao modo que por vezes, quando a pessoa vai talvez lidar com o outro, é assim, chega a se surpreender porque vê que não é aquilo. Mas existe um terceiro modo. O conhecimento próximo. Quando você toca, quando você conversa, quando você sabe o que a pessoa pensa, quando tem certa profundidade, é isso, né? A pessoa é assim. Esse conhecimento próximo gera algo mais, gera profundidade, é algo mais enraizado. Você pode criar certa intimidade com o outro porque você se deixa conhecer e o outro vai conversando. Esse é o conhecimento fundamental. Esse terceiro, os outros 2 nem tanto. É algo muito superficial, mas o terceiro não. Esse terceiro, esse conhecimento próximo, é o que a gente pode chamar verdadeiramente de conhecimento. Quando conhecemos alguém de fato. E é esse que gera amor. O outro pode gostar. Acho que nunca cheguei a falar aqui da diferença de gostar e amar, mas certa vez uma pessoa dizia: existe uma grande diferença entre gostar e amar. Gostar é quando é para fora. Ou seja, a gente pega aquilo para nós, é de fora, né? Um exemplo é a pizza. Quem gosta de pizza? Ninguém gosta de pizza, gente? Todo mundo gosta de pizza, né? Depois que você pede a pizza, no final das contas, a pizza está destruída. Quando a gente pega do outro, a gente destrói. Isso é o gostar.
Agora, o amar não. O amar não tem esse sentido de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Nós nos entregamos aquilo. A gente não destrói, mas a gente constrói as coisas, a relação. Esse é o amar. E esse conhecimento gera amor. Quando a gente conhece, gera-se amor. Por isso que a gente só pode amar aquilo que conhece, mas aquilo que conhece de fato. O artista a gente não conhece. Só falar, eu amo fulano de tal, cantou assim. Não. No máximo gosta. Conversa com ele 5 minutos, você vai ver que está tudo destruído. Porque vai encontrar 1 milhão de defeitos, vai... É diferente. Essa relação com o outro se dá também em outros níveis. Esse conhecimento também se dá com a fé. Também se dá com Deus. E de modo particular, se dá com o Espírito Santo. E a gente poderia olhar e ver: o conhecemos? Garrigou Lagrange? Não, perdão, troquei os autores. São do mesmo, são contemporâneos, então é fácil trocar. O padre Royo Marin escreveu um tratado curto sobre o Espírito Santo, que coloca como o grande desconhecido. Ele pode ser também um grande desconhecido para nós. Para nós também ele pode ser desconhecido. E cabe aqui a gente olhar e ver que é necessário mudar. É necessário ser aberto à mudança. Porque senão ele continua sendo assim. São José Maria, ele nos mostra como conhecê-lo no ponto 57 de Caminho. O cultivar o trato com o Espírito Santo, a qual ele coloca bem claro, o grande desconhecido, que é quem há de te santificar. Não te esqueças de que és templo de Deus. O Paráclito está no centro de tua alma. Escuta-o e segue docilmente as suas inspirações. Ele está no centro, mas ainda assim é o grande desconhecido. Por vezes, sobre nós, recai aquela frase de Santo Agostinho, quando ele apresenta a sua realidade pregressa, diante da sua conversão. Tu estavas dentro e eu fora, e fora te buscava. Por vezes, conosco é assim. O Espírito Santo está dentro, no mais íntimo, e nós, fora. Mas as palavras de São José Maria para nós hoje, nesse ponto 57, devem nos despertar para sabermos mudar, para sabermos nos deixar conduzir, para sabermos conhecê-lo. E só assim aprendemos a crescer. Crescer em intimidade e em amor. E como? Como fazê-lo? Talvez a gente olhe, comece a passar a mão na cabeça e pensar, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou criar intimidade? Como é que eu vou conhecer o Espírito Santo? Deus dispôs tudo isso. Mas é fato que em nossos dias existe uma barreira. A gente tem que entender a nossa realidade para conseguir vencer. E qual é a nossa realidade hoje?
como é o homem hoje. A diferença e a grande dificuldade, o grande muro que se tem no homem hoje é que o homem se prende ao fazer e não ao ser. E o que eu quero dizer com isso? Quem só faz não percebe o que é. É um mero servo. Um servo não sabe as coisas. Ele simplesmente faz. Pega aquilo, leva para lá. Pega não sei o que, traz para cá. Fica nesse fazer. A gente pode pegar e fazer um bom exame de consciência em relação a isso. Como é que eu sou no meu dia a dia? Talvez a gente só faça. E fica no ativismo. Só fazer. É a nossa realidade hoje. Isso eu digo em relação a todos. Seja os leigos na realidade cotidiana, porque tem o trabalho, porque tem a casa, porque não sei o quê. Seja até mesmo os padres. Coloca a minha aqui também. Não, porque tem um encontro, porque tem que arrumar não sei o quê, porque... E a gente esquece de ser. Padre, mas o ser é só rezar? Mas eu rezo. O rezar também pode se transformar num mecanicismo. E não ter profundidade, mas ser aparente. Quem é, faz também. Mas sabe como faz e por que faz. Porque aquele que é, não é servo. É amigo. Tem intimidade. Essa disposição o Senhor já quebrou, mas a gente vive ainda como meros servos. De modo que o Senhor nos diz, apresentando no Evangelho de São João: Iam non dico vos servos, quia servos nescit, quid facit Dominus eius. Vos autem dixit amicos, quia omniaque audivi a patres meus nota festi vobis. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamei-vos amigos, porque tudo o que ouvi a mim, porque ouvi a meu Pai, vou-lo dei a conhecer. O Senhor se dá a conhecer a nós. Mas às vezes nós nos esquivamos de conhecê-lo. Nós perdemos tempo e não fazemos o que devemos. Porque é mais fácil ser servo. É mais fácil ficar no ativismo. Basta ver um exemplo, como são as nossas adorações nas paróquias, como é a nossa atividade cotidiana. Eu tenho que ter alguma coisa. Senão eu não me concentro. Se eu não tiver algo prático, eu não me concentro. Eu tenho sono, eu vou no banheiro, eu faço isso, eu tenho aquilo, eu paro e fico pensando o que eu vou fazer de comida, a meu filho eu tenho que pegar na escola, eu tenho que fazer não sei o que, tenho que levar, não sei o que e tal, e ainda não terminou isso aí de falar. E tem... A gente não percebe, mas a gente está num ativismo profundo. A gente está no fazer. É o sentido do que a gente vê quando vê que as pessoas
No Brasil tem mais essa realidade, mas eu tenho que estar numa pastoral, porque aí eu faço. Não criticando quem faz pastoral, às vezes faz coisas muito boas e tal, mas uma pastoral não é pessoas só que fazem. Se eu não me entendo como aquilo que eu sou filho de Deus, que eu sou amigo dele, que eu devo ter intimidade, que aquilo tem que ter fruto, não conta para nada. Eu sou um católico de BGE, só estou na igreja, só estou fazendo. Mas eu vou na missa. Mas o que você sabe? Qual a sua profundidade? É raso. O católico de BGE que o pessoal critica, porque não vai na missa, porque não faz isso. Mas quem é raso, é a mesma coisa. Será que a gente conhece? A gente tem que ser mais. A gente tem que aprender a ser íntimo. E se a gente tem alguém que a gente gosta, a gente quer conhecer a pessoa mais. A gente sabe os traços, sabe o que a pessoa gosta, você quer agradar. Você também tem que ser com o Espírito Santo. A gente tem que querer agradar, tem que conhecer. Existem 2 modos que o Senhor mesmo dispôs para que possamos conhecer. Quais são? Os sacramentos, de modo particular, o sacramento eucarístico, seja na Santa Missa, seja nas adorações, e o nosso cotidiano. O que em relação aos sacramentos? Os sacramentos, eles são a vivência do mistério pascal. É isso que a gente tem que entender. Os sacramentos nos levam a esta comunhão mais íntima do Senhor. Claro que, de modo particular, a Santa Missa, que é aquilo que é a participação mais própria, íntima. Mas, por exemplo, o batismo é aquilo que nos leva verdadeiramente a ser filhos de Deus, aquilo que nos introduz no Senhor. A crisma é aquilo que nos mostra que somos maduros, ainda que talvez a maior parte dos crismados, se a gente perguntar, de maturidade de fé não tenha. Basta ver. É o pior dito que se tem sobre os crismandos, né? O bispo chega pro padre fala, estou com problema com pombo aqui, que não sei o que e tal, já tentei de tudo, não consigo me livrar. Fácil, só crismar, que aí ele foi embora. Porque é uma realidade que a gente vê. Eu quero me crismar por quê? Porque eu quero ser maduro na fé? Não, porque eu tenho que batizar fulana. A filha de ciclana, porque Beltrana me chamou para ser padrinho do filho dela. Porque para isso eu tenho que... Uma imaturidade. O sacramento do matrimônio, basta ver como é que estão os casais de hoje em dia. Será que entendem este sacramento do serviço, de entrega? Ou ficam na superficialidade? E dentre todos os outros, todos são uma forma de participar da unidade com o Senhor. Mas, sobretudo, a Santa Missa. Porque ali a gente vive. A gente está ali. O santo sacrifício do altar. Dom Carlos, em uma de suas músicas, diz: na comunhão recebemos o Espírito Santo e vem contigo, ó Senhor, o teu Pai sacrossanto.
Toda a Trindade, quando comungamos, habita em nós. Temos esta intimidade. Porque ao mesmo tempo que recebemos o corpo de Cristo e ele passa a constituir parte do nosso corpo, somos levados a esta intimidade com ele. Uma proximidade muito maior com ele. E diante disso temos este enlace. Verdadeiramente ali podemos fazer oração. Mas como fazemos a nossa oração? Tema, apesar de não ser a Santa Missa, mas basta ver. Para termos esta comunhão com o Espírito Santo é necessário um caminho. É necessário preparar. Como é que eu chego para a Santa Missa? Correndo, agitado, esbaforido. Fulana, você está aqui também. A gente esquece que o principal para ouvir o Senhor é saber parar para escutar. Mas a gente é muito barulhento. O silêncio é essencial. O parar. O ir na cabela do Santíssimo, chegar antes, se preparar. Mas a gente não faz isso. Por isso que a gente não dá fruto na nossa oração. A gente não se prepara. Depois, durante a missa, ver aquilo que nosso Senhor apresentava, né, neste sexto domingo, ouvir e guardar. A gente ouve a palavra do Senhor, a gente guarda aquilo que Ele diz, ou é mero checklist? Aquilo me toca, aquilo, como apresenta a carta aos Hebreus, me penetra, ou eu sou impermeável? A carta aos Hebreus diz: a palavra do Senhor é cortante, penetrante, como espada de dois gumes. Eu deixo me penetrar ou não? A gente pode ver assim: o padre vai, se prepara, reza, prepara homilia, não sei o que, reflete. Beleza. O que foi dito? Mas palavra bonita. Eu pensei na morte da bezerra, pensei o que eu tinha que fazer de almoço, o que eu ia fazer na segunda-feira, Não prestei atenção. Aquilo não me transformou, não me tocou, eu não fiz os meus propósitos, eu não ouvi nem guardei a palavra de Deus. Eu simplesmente assinei: continue imaturo na fé. Continuo sem amar. O Senhor ontem foi claro: quem me ama, guarda a minha palavra. Quem não me ama, não guarda. A gente não guarda a palavra de Deus. Não se deixar tocar por ela, se mudar por ela, ver: estou errado nisso. Tenho que começar a mudar isso aqui. Tem 15 milhões de coisas que estou errado, mas vou começar por essa aqui. Ver que essa daqui é a principal. Porque eu tomei uma penca de puxão de orelha só hoje com isso aqui. Então vou começar a me concentrar em mudar isso. Eu faço isso. Eu tenho esse propósito. Depois, receber e permanecer. Como eu faço isso? Diante da comunhão, não tenho que ficar cantando, vendo se a música está bonita, se está errada, se não sei o quê. Diz um
padre amigo, que é especialista em música, a música na liturgia é boa quando ela consegue ser melhor que o silêncio, ou seja, quando ela me leva a rezar. Se não, não deveria nem ser tocada. A maior parte dos nossos músicos deveriam ficar calados, porque assim ajudariam, mas preferem atrapalhar a nossa vida. Paciência. Mas eu sei parar e ficar calado? E rezar? Como é que eu faço depois que eu comungo? Eu brigo com a criança que está andando para um lado para o outro, falo, fica quieto no meu canto, ou rezo, apresento ao Senhor, Senhor, hoje o Senhor me tocou nessa palavra, tal coisa na homilia, vejo que eu preciso mudar, mas ainda não sei como. Vou anotar aqui no meu caderninho espiritual, olha, isso aqui eu tenho que mudar, tenho que melhorar tal coisa, vou ver como é que eu vou fazer, vou procurar meu diretor, porque, olha, talvez esse seja meu erro. Eu faço isso, eu rezo, eu converso com o Senhor, eu busco ter esta profundidade, porque ali é oração. Mas a gente age como a gente recebesse nosso melhor amigo em casa. Fala, senta aqui no sofá. Fulano, eu vou ali na rua, vou no shopping, ele está no sofá, mas a gente não dá atenção a ele. A gente pode aproveitar os sacramentos, mas a gente não faz isso. É necessário ter. Mas não só dentro da Santa Missa. Também em outros momentos. Na adoração, por exemplo. Ah, padre, mas não tem adoração todo dia na minha paróquia. A adoração não precisa ser com o Santíssimo só exposto. Você visita o Santíssimo que está no sacrário. São José Maria diz, ele está ali, te esperando. Eu faço isso. Nem que seja para dar um bom dia, nem que seja para, Senhor, as minhas disposições para hoje são essas, ou na hora do almoço, Senhor, hoje já passei por isso, eu estou um pouco cansado, eu estou feliz, teve tal coisa, eu quero conseguir mais. No final do dia, olha, hoje o trabalho foi assim, foi assado, mas eu vim aqui porque eu preciso estar com o Senhor e quero te olhar, quero colocar tudo diante de Ti. Quero ter essa intimidade. A gente conversa com o Senhor. A gente sabe se deixar mover pelo Espírito Santo, conhecê-lo mais, Ele que está em nós. A gente pede a sua presença. A gente reza a Ele de verdade. Ou faz checklists. Fiz essa oração. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Amém. Tal coisa, não sei o que, tal. Amém. E cumpri todo o meu plano de vida. Está perfeito. Cumpriu. É fato, tem dias que são desgastantes. Mas como está sendo nossa intimidade com o Senhor? Só que eu peço, olha, se eu não estou conseguindo isso, sei que eu estou frio. Sei que o Senhor está dentro, eu me tranquei do lado de fora, ainda que isso seja a coisa mais esdrúxula a se dizer, mas eu quero estar contigo. Eu quero entrar. A gente faz isso. A gente pede essa intimidade a Ele. Senhor, me tira do fazer.
Não quero mais isso. Eu quero fazer em ti. E não somente para as coisas. Não quero mais ser servo. É necessário pedir. Se a gente for insistente, persistente, quiser de verdade, como diz Santa Teresa, com determinada determinação, a gente consegue. Mas é preciso querer. Mas além dos sacramentos, existe um segundo modo. O nosso cotidiano. Padre, mas meu cotidiano é tão cheio de coisa, porque eu faço isso, eu faço aquilo, não sei o que e tal. O seu cotidiano tem que mudar. Como? São José Maria tem uma passagem marcante em sua vida que talvez nos ajude. Certa vez, não vou me lembrar o ano, é 1930 e alguma coisa. Me lembro que eu sei que era 1930, não me lembro qual a outra parte do ano. Só me lembro dessa parte da meditação. Me lembro do conteúdo da meditação, mas ando também aí, minha memória não é lá essas coisas. E nesse dia, ele rezava nada. Buscou, se dispôs, se esforçou, estava ali, mas não tinha luzes, não vinha. Então tá. Pegou e foi fazer as atividades dele. Entrou no bonde e foi. Aí pegou o jornal, São José Maria lia sempre jornal, via as coisas e fechou o jornal e ficou andando, que nem um bêbado, assim descreve, tá? Onde só tinha quase que uma ejaculatória. Alá, Pater, Pai, meu Pai. E ficou andando pelas ruas de Madrid. Segundo o relato dele mesmo, diz: olha, quem me olhava achava que ou estava bêbado ou estava maluco, mas no cotidiano, lendo jornal, não estava fazendo meditação, não estava, tinha feito já tudo isso, mas foi no cotidiano, em meio a uma atividade, em meio àquilo que fazia. Isso acontece conosco quando a gente sabe mudar. Quando a gente se esforça a fazer. Eu não faço com checklist, eu faço com querer. Eu coloco o meu querer ali. Me esforço. Eu tenho que fazer o quê? Qual é o meu plano de vida? Eu estou acordando na hora certa? Quando eu estou acordando na hora certa, eu tenho que dormir na hora certa. Ah, não, padre, eu quero acordar às 4 horas da manhã, mas é tão difícil, não consigo, não sei o quê. Que horas que você dorme? 3. Nunca que você vai acordar 4, minha filha. Dorme cedo. Mas aí eu tenho que fazer isso. Você não vai dar conta de tudo. Você vai dormir às 3 ainda tendo coisa para fazer? Dorme antes. O exercício de penitência. Saber parar. Vou parar. Se eu vou dormir, também não é para parar e dormir que você não vai conseguir nada. Vou dormir às 10. 9 horas acabou sua atividade. Pelo menos 1 hora de antecedência. Para você acalmar. Você não vai correr uma maratona, vai terminar a maratona e vai dormir. Não, você pode desmaiar. É outra coisa. Mas dormir você não vai. Ainda está agitado. É necessário parar. E quando eu acordo, quais são as minhas orações? Como é que eu acordo? Não, padre, eu quero acordar, eu vou rezar o terço, não sei o quê. Como você acorda? Eu acordo meio assim, meio quase bêbado, assim, de sono ainda. Não sei nem para onde fica o banheiro, nem a porta do meu quarto. Não adianta se rezar o terço, minha filha, porque você vai abrir a boca e não vai falar nada com coisa nenhuma. É necessário sabermos, conhecermos a nossa disposição e organizar.
e organizar nossa vida espiritual para estarmos ali. Padre, mas não veio nada. O Senhor pode querer agir no seu cotidiano, mas você tem que se esforçar também no seu cotidiano, transformá-lo como uma continuidade da sua oração, uma continuidade da Santa Missa, uma continuidade. A Santa Missa tem um envio, não acaba, não é um ponto final, são reticências. Eu tenho que continuar. Como? Dois exemplos de São José Maria falando de outros que sempre me marcam. Um com certeza já deve ter dado aqui mais de uma vez de exemplo, e o outro provavelmente também. Um é com Dora, né? Ela, no horário auxiliar, estava lá nas panelas. São José Maria passou e viu, né? Tem aquele cantinho da panela que fica entre o cabo e a panela propriamente, né? Vocês são moças, todo mundo sabe que tem esse bendito cantinho. Então São José Maria olhou assim, tinha umas gordurinhas assim, né? Isso aqui, tá mal feito. Ela foi, desparafusou tudo, tirou o cabo, pegou, areou, foi. São José Maria depois volta e fala assim, acho que eu peguei duro, né? Voltou e viu ela se esforçando ali nos mínimos detalhes, colocando amor. É isso. Às vezes eu tenho que desatarrachar tudo. Não, é só isso aquizinho. É esse detalhe que é o amor. E é ali que eu tenho que me esforçar. Pô, mas aí eu vou demorar mais 10 minutos para demonstrar amor. Não interessa qual seja o tempo. Um outro exemplo é certo adolescente, né? São José Maria tinha isso, né? De ajudar, fazer. Era um hospital, acho que de tuberculosos, não me lembro bem certo. E estava ali com os adolescentes e tal, e tinha um jovem, né, ajudando. E aí ele fala, olha, pega isso aqui e vai limpar, né? Onde tinha os dejetos lá, né? Aí ele fez uma cara assim, foi, né? Ele, de novo, né? Acho que eu peguei pesado. Aí ele foi lá. Depois, e o menino sorrindo e falando, né? Não percebeu que o São José Maria estava lá? Que eu faça a boa cara. Que eu faça a boa cara. Não posso ter cara de nojo. Tenho que ter boa cara. Tenho que demonstrar minha felicidade. Não estou fazendo aquilo ali pelo fulano de tal, mas eu estou vendo Cristo fulano de tal. Eu estou vendo Cristo na minha casa, aqui eu estou querendo fazer, servir, agradar. Eu estou vendo Cristo no meu trabalho. E para Ele eu faço. Eu coloco amor. Padre, mas qual o tamanho do meu sorriso? Sabe quando você encontrou a pessoa que você mais ama pela primeira vez? Sabe a cara que você fez quando ele declarou que te amava? Essa cara que você tem que fazer. Esse sorriso. Simples, mas ao mesmo tempo grande. É isso. Demonstrar amor nas pequenas coisas. Seja no trabalho, seja no estudo. Demonstrar amor. Fazer tudo com mais. É assim que se santifica. Ver os sinais de Deus nas pequenas coisas e ver ali as inspirações que o Senhor dá. Talvez limpando, fazendo isso, aquilo, ajeitando um sorriso, vão poder entender aquilo que São José Maria
viu, sentiu esse amor de Deus, o amor de um Pai, essa inspiração do Espírito Santo que dá para te mover a mais. Tudo fazer com amor. Tudo na nossa vida se pode transformar em apostolado. Mas um apóstolo, alguém que tem alma de apóstolo, sabe primeiro estar com Ele, estar com Deus. Estando com Ele, inebriado nele, mergulhado nele, encharcado dele, que é amor, expressar esse amor ao outro, por ver Ele no outro. Estamos já, daqui a 2 semanas, a solenidade de Pentecostes. E diante desta proximidade, vemos na iconografia que ao centro tem sempre a Virgem Maria. Ela esteve no primeiro Pentecostes, quando o Espírito Santo a cobriu com sua sombra diante da encarnação do Verbo. E ela também esteve no segundo, com os apóstolos no cenáculo. E ela mostra isso a nós. Esta abertura a Deus, esta familiaridade com o Espírito Santo, por fazer tudo para Ele, com Ele e nele, sabendo escutá-lo, sabendo se deixar levar por Ele. Me recordo que em um retiro que fiz, há muito tempo atrás, tinha essa ejaculatória que eu guardei. Veni Sancte Spiritus, veni per Maria, vinde Espírito Santo, vinde por meio da Virgem Maria. Pensamos isso. Pensamos que ela, a esposa do Espírito Santo, nos ensine a ter esta abertura ao Divino Esposo, para que Ele possa, então, nos moldar, nos fazer ouvir, guardar e nos deixar mover por Ele, diante das suas inspirações, para que sejamos aquilo que o Senhor quer, autênticos apóstolos que saibam irradiar o seu amor no meio do mundo. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te perdão, minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.